Vanessa e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o processo de vermicompostagem. A vermicompostagem, que é o processo de degradação do alimento orgânico a partir da ação de minhocas e de micro-organismos. Somente no Brasil são gerados cerca de 37 milhões de resíduos orgânicos por ano e apenas 1% disso tudo é reciclado, digamos assim, acaba ganhando uma finalidade. Então, com base nisso, entra a vermicompostagem, que é uma solução para se dar um uso, para todo esse resíduo que antes era descartado. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês como funciona a composteira, todo o manejo dela, para vocês verem como é fácil a gente fazer a diferença com tão pouco. Então, a composteira, ela consiste em 3 recipientes. Aqui nós temos os baldes, neste tamanho, mas isso vai depender muito da demanda familiar de cada um. Então, como é que funciona a montagem, Nós temos esses 3 recipientes, como vocês podem perceber, sendo o terceiro a caixa coletora, onde vai ser depositado o biochorume, que é todo líquido advindo dessa alimentação das minhocas. Os 2 recipientes superiores são as caixas digestoras, que é onde vai ocorrer essa alimentação desses animais, onde elas vão degradar esses resíduos orgânicos, tendo no fim do processo o composto orgânico ou o conhecido humus. No terceiro recipiente, nós vamos ter, como eu disse, a caixa coletora, que é onde vai ser depositado o biochorume. É muito importante colocarmos uma tela nele, porque as minhocas elas vão ter um fluxo constante de subida e descida em busca do alimento. Então elas podem acabar caindo para esse terceiro compartimento e morrerem afogadas do biochorume, que é um líquido muito ácido, então vai acabar as matando. Então é muito importante colocar a tela. Aqui nós temos uma telinha de exemplo. É bem fácil, o processo de instalação, como vocês podem ver, colocação. E quem não quiser optar pela colocação da tela, pode também depositar outro objeto aqui dentro, uma pedra, por exemplo, que sirva de apoio para que elas possam subir e retornar para as caixas digestoras. Então, sobre as caixas digestoras, é muito importante a realização de furos na lateral delas. Porque assim como nós, as minhocas precisam de oxigênio. E o alimento, no momento que ele começa a se decompor, ele libera gases que são nocivos para esses animais. Então, sendo assim, esses furinhos são de extrema necessidade para permitir essa troca dos gases do ambiente externo para o interno e vice-versa. Mas também é muito importante cuidarmos o tamanho desses furos para que elas não possam fugir por eles. Também na parte inferior, vai ser toda perfurada, tanto a primeira quanto a segunda caixa, pois como eu disse, as minhocas elas vão precisar realizar esse fluxo constante para se alimentarem e também o líquido que forma o biochorume precisa escorrer de alguma forma. Como que nós damos início ao processo de compostagem? Nós vamos ter os 3 recipientes e dentro dele a gente inicia todo o processo colocando aproximadamente 5 centímetros de altura de terra preta. Aqui a nossa composteira já teve um início, como vocês podem perceber, já tem alguns resíduos. Aqui nós já temos até mesmo o composto pronto. A gente coloca os 5 centímetros de altura de terra preta, colocamos as minhocas, de preferência as minhocas californianas. Como vocês podem perceber, são essas mais avermelhadinhas. São as mais indicadas para vermicompostagem, pois elas se alimentam bem mais rápido em comparação às outras minhocas. Então, a gente coloca elas na composteira, E sempre a gente vai cobrir com a serragem. Serragem ou folhas secas também vão funcionar. Porque qual que vai ser o intuito, Em cima, então, da terra preta, a gente vai dispor essa serragem que vai absorver toda a umidade advinda dessa decomposição dos alimentos. Então, além de absorver essa umidade, ela vai impedir a propagação de um odor desagradável dentro da composteira. Daí, após isso, a gente já pode começar a dispor os resíduos orgânicos. Quais resíduos podem ir, então, Casca de fruta, borra de café, cascas de vegetais, talos de vegetais, cascas de ovos, sachê de chá.
Lembrando que estão excluídos frutas cítricas, tanto pelas minhocas possuírem uma sensibilidade muito grande na pele e essas frutas fazerem uma espécie de queimadura, né, nelas. Também estão excluídos alimentos cozidos, temperados, carnes e ossos. Então, também é sempre importante lembrar que após colocarmos os resíduos orgânicos, tem que ser novamente coberto pela serragem. Como eu disse, né, para não ocorrer a propagação do odor indesejado ou o ambiente ficar muito úmido. Após o primeiro recipiente estiver cheio, a gente faz a inversão. O recipiente de baixo passa para cima e o de cima para baixo. Aproximadamente 2 meses após o início do processo, a gente já vai ter, então, o composto orgânico pronto. E, além do composto orgânico, nós vamos ter o biochorume. O composto orgânico, ele pode ser liberado diretamente no jardim, nas plantas, sem problema algum. Ele já vai estar pronto com todos os nutrientes dissolvidos ali. Contudo, o biochorume precisa de uma atenção maior. Ele, com certeza, ele é um líquido cheio de nutrientes, só que ele contém uma acidez muito alta. Sendo assim, ele não pode ser disposto diretamente nas plantas. Então, a gente sempre fala que o biochorume ele tem que ser dissolvido em uma quantidade de 10:1. O que isso significa? A cada 1 litro de chorume, a gente precisa dissolvê-lo em 10 litros de água. Então, como é que vai funcionar? Aqui nós temos a instalação de uma torneirinha que facilita muito, né, a retirada desse líquido da caixa coletora. E aqui, então, o biochorume dissolvido. Ele vai ter 2 utilidades. Ele pode servir, então, como um líquido cheio de nutrientes e também como um pesticida natural, né? Só que os 2 usos dele também demandam atenções diferentes. Por exemplo, o uso do biochorume como um pesticida natural, a gente vai usar ele para regar as folhas das plantas. E uma atenção, sempre ao pôr do sol, pois a luz solar diretamente na planta pode acabar queimando ela, né, e causando um dano que a gente não quer. Estudos recentes já comprovam que a deposição desse líquido nas folhas realmente impedem a propagação de micro-organismos indesejados. Então, ele é um eficiente pesticida natural. E também, para quem quiser somente utilizá-lo como um biofertilizante, é só colocá-lo próximo às raízes das plantas e no solo, que esses vegetais já vão crescer muito mais rapidamente com mais nutrientes dispostos em suas raízes. Então, pessoal, agora que vocês perceberam como é fácil gerir uma composteira e os inúmeros benefícios que ela traz ao meio ambiente, cabe a você dar o primeiro passo em relação à mudança.